dia! Que bom começar mais uma semana com você. Sabe, mesmo tendo que enfrentar tantos desafios, quero dizer que você vai conseguir. Vai dar tudo certo, já deu. Quando nós entregamos tudo nas mãos do Senhor, Ele providencia sempre o melhor para nós. Eu quero te dizer que começando mais uma semana, Deus está olhando para mim e para você e perguntando: o que queres que eu te faça? Claro que não é fácil. Ele não prometeu que seria fácil. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu e nós venceríamos também. Então não perca a esperança. Você vai sair dessa situação. Deus preparou essa semana para te honrar. Nesta semana você terá dupla honra. Nesta semana Deus moverá a seu favor. Fica tranquilo. Nada nem ninguém vai tirar de você o privilégio, a oportunidade de ser quem Deus te preparou para ser. Há uma equipe grande de anjos batalhando por você. Parece que eu estou vendo os anjos conversando. Um diz para o outro o que ele precisa para hoje. O que nós vamos quebrar nessa hora para dar livramento para ele. O que nós vamos prover. E o Papai do Céu só mandando instruções para os anjos. E os anjos executando para te favorecer. Lembre-se, você não está só na terra. Você não é da terra, você é do céu. E apesar de nós estarmos aqui, existe um Pai celestial lá em cima, onde a Bíblia diz que os olhos dele são como 7 chamas de fogo sobre toda a terra. E esse Deus, que dá ordem aos seus anjos ao nosso favor, está pelejando pela nossa vida. Se prepare. Algo grande vem aí. Deus vai fazer algo extraordinário por você. Vai te surpreender. E você vai entender que muitas vezes não é pela sua força. É milagre. E você vai abrir a boca e dizer: foi milagre. Porque é milagre o que eu vejo Deus fazer essa semana por mim e por você. Hoje é segunda-feira, 18 de outubro de 2021. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. João 9, versículo 1 diz assim: a cura de um cego de nascença. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que ele era cego diziam: não é aquele que estava sentado e mendigava? Você prestou atenção na palavra? A Bíblia vai dizer que Jesus estava no meio dos seus discípulos. E havia um homem que era cego de nascença. E o interessante é que quando nós vemos alguém com alguma deficiência, a gente logo julga, né? Ah, é cego, você se afasta. É aleijado, você se afasta. É gago, você se afasta. Só que para cada situação, Deus tem um propósito. Para cada situação, Deus tem uma resposta. Não é porque as pessoas têm deficiência que nós vamos nos afastar delas. Se fosse assim, ninguém ficaria perto de nós. Porque todos nós temos deficiência, embora não se veja com os olhos carnais.
eu e você temos deficiência. A primeira coisa que os discípulos fazem é tentar acusar aquele homem. E olha que os discípulos andavam com Jesus. A pergunta deles é: mestre, quem foi que pecou? Ele ou os pais dele? Tipo assim, essa doença aí é por causa do pecado. Queridos, nem tudo que acontece na nossa vida é por causa do pecado. Jesus, em alguns momentos, ele permite coisas, circunstâncias na nossa vida para que o milagre de Deus aconteça em nós. E Jesus responde e fala: nem ele pecou, nem os pais dele. Mas foi assim para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. Sabe, as pessoas olham para nós e dizem: fulano está passando por isso porque está em pecado. Fulano está passando por isso porque Deus está pesando a mão. Nem sempre, irmãos. Sim, o salário do pecado é a morte, o pecado traz doença, o pecado traz várias consequências, mas nós não podemos julgar todas as pessoas como pessoas que erraram e Deus está punindo. Em alguns momentos, Deus cria situações para fazer milagre na vida dessas pessoas, como na vida desse homem aqui. E Jesus continua falando com os discípulos e diz: convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Mas espera aí. Se Deus enviou Jesus para a terra, ele enviou com um propósito. A Bíblia diz que quando Jesus passava nas aldeias, os doentes, os endemoniados seguiam Jesus em busca de cura. Qual era o propósito de Deus com Jesus na terra? Curar os homens, não somente o corpo físico, mas principalmente a mentalidade humana. Porque na nossa mentalidade, nós matamos muito fácil, julgamos muito fácil, mas Jesus vai dizer para os discípulos: ninguém pecou. É para que eu possa usar o poder que o meu Pai me deu sobre ele. É para que eu possa trabalhar. Porque enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Se Jesus é a luz do mundo, ele estava dizendo que nós, mesmo sendo cegos dos olhos físicos de vez em quando, ou dos olhos espirituais, entendemos que ele é o Todo-Poderoso e o dono da glória. Se você chegar para uma pessoa cega que conhece Jesus, eu já presenciei pessoas que não enxergam com os olhos do corpo, mas enxergam com os olhos espirituais. Elas até sabem a Bíblia, elas aprenderam a Bíblia, elas pregam, às vezes melhor do que um de nós que enxerga perfeitamente. Jesus é a luz do mundo, e quem abre os olhos da alma enxerga ele, independente dos olhos do corpo enxergarem ou não. Sabe, me chama a atenção que Jesus fala para os discípulos que ele precisava trabalhar, e para mim era mais fácil se a Bíblia estivesse dizendo que Jesus olhou para o cego e disse, igual Bartimeu: enxerga aí, que tu quer que eu te faça? Vai, que a tua vista volte a funcionar. Mas com esse aqui não foi assim. Significa que Jesus trabalha com pessoas diferentes, situações diferentes, em momentos diferentes. Jesus trata comigo de um jeito, com você de outro, com o vizinho de outro, com o fulano de outro. Nem para todos Deus usa a mesma fórmula. E aí a Bíblia diz que Jesus, ele cuspiu na terra e ele fez com a saliva e a terra, ele faz um lodo e ele colocou nos olhos do cego. Agora vamos lá comigo. Parece que eu estou vendo os religiosos olhando e dizendo mesmo assim: que é aquilo que ele está fazendo? Está passando terra com cuspe no olho do homem? Mas que nojeira! Que é isso que Jesus está fazendo? Até os próprios discípulos devem ter dito: que marmota é essa que Jesus está fazendo? Passando cuspe com areia nos olhos do homem, uma lama. Ei, posso te falar uma coisa? Jesus faz um ato profético nessa palavra aqui. Jesus, quando ele quer fazer, ele não tem limitações. Ele usa saliva, ele usa areia, ele usa lama, ele usa vento, ele usa folha, ele usa fogo, ele usa o que ele quer. E quem somos nós para questionar? Imagina que o cego, ele não estava vendo o que Jesus estava fazendo. Porque se esse homem cego tivesse visto Jesus cuspir na terra, fazer uma lama, talvez ele mesmo tivesse dito: não coloca isso nos meus olhos não, isso é nojento. É ou não é? Nós não aprendemos a respeitar a maneira como Deus trabalha. Ele trabalha assim, de várias formas.
Ele trabalha assim de várias maneiras sobrenaturais, usando o físico para nos trazer milagres. E eu quero profetizar para você que está entendendo essa mensagem. Jesus está usando o que tem no mundo físico para fazer um milagre ao teu favor. Nós precisamos de milagres espirituais, mas materializados também, que nós possamos tocar. E Jesus manda dizer essa manhã: não me importa como vem e de onde vem, eu estou trazendo a existência e colocando nas tuas mãos para que tu possa testemunhar. Jesus passa aquele lodo no olho do cego. E a Bíblia diz que ele ainda diz assim, vai e te lava no tanque de Siloé. Mas Jesus não podia ter feito tudo muito mais simples? Enxerga aí, vai para casa e está tudo bem? Deus complica, depois descomplica e explica por que complicou. Jesus fez tudo aquilo ali para mostrar para os discípulos e para os fariseus que ele trabalha na sua uniforma. Sabe? Na lógica humana é mais fácil dizer, vai, tu estás curado. Na lógica de Jesus é melhor dizer, te esforça que eu te ajudo. Eu passei a lama nos teus olhos, mas agora se tu quer ficar curado, tu vai lá no tanque e se lava. Algumas pessoas querem um milagre literalmente na mão, sem fazer nenhum esforço. Querido, te esforça, que seja orando, que seja lendo a Bíblia, que seja subindo o monte, que seja cantando. Não sei como você vai se esforçar. Faz a sua parte. Porque eu posso te garantir nessa palavra de hoje, começando essa semana, Jesus já fez a parte dele. É impressionante que quando o cego vai e faz o que Jesus mandou ele fazer, sabe o que os vizinhos dele vão dizer? Mas aquele não era o que estava mendigando? Aquele não era o cego? Deixa eu te falar. Muitas pessoas vão te conhecer a partir de hoje, sabe, pelo seu passado. Mas elas vão te ver de uma forma diferente. Elas vão olhar para você e dizer assim, mas aquele ali não era o que estava perdendo a casa? Mas aquele ali não era o que o banco ia tomar o carro? Mas aquela não era o que o marido batia nela? Mas aquele ali não era o que o pai era drogado? Mas aquele não é o que vivia nas esquinas? Se prepare. Jesus hoje está mudando a tua história. Ramachori Calabaçai. Levanta a tua mão que eu quero profetizar. Jesus, nessa segunda-feira, ele está mudando a tua história. Nesse dia 18 de outubro, vem uma resposta de Deus para você. Te prepara, porque as pessoas apostavam que você ia morrer na derrota, caído. Mas o Senhor está pegando os prostrados essa manhã e levantando uma geração de prostrados que estão se erguendo, porque aqueles que se achavam maiorais, Deus está batendo. Aqueles que se achavam santos demais, Deus está batendo. E o Senhor diz, eu levanto você. Eu dou visão a você. Levanta-te. Faz a tua parte, porque a minha eu já fiz, diz o Senhor. Se prepare. Você vai viver um grande milagre. Você vai viver uma grande história. E você vai glorificar o nome do Senhor, seu Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia.